Depois de assistirmos à aula teórica sobre as ideias de Darwin e Wallace, certo? Referentes à evolução biológica e às suas contribuições, vamos agora resolver algumas questões referentes a esse tema. Sou o professor Diogo e seja bem-vindo novamente aqui ao nosso canal Biologia com Diogo. Se você caiu aqui de paraquedas, pessoal, volte na aula anterior. Nós estamos dentro do módulo de evolução. Já tivemos a aula sobre lamarquismo, seguida de outra aula referente, certo? Sobre a resolução de questões referentes ao lamarquismo. A aula anterior a essa foi do darwinismo e falando ali também sobre as contribuições de Wallace. E agora nós vamos resolver algumas questões referentes a esse assunto. Primeira questão, vamos lá? Olha aqui o que foi cobrado. Olha. Considere as seguintes proposições. Os mais fortes sobrevivem independentemente, olha, os mais fortes sobrevivem independentemente da situação do ambiente. Depois no 2 eu estou dizendo aqui, olha, a seleção natural visa aperfeiçoamento da espécie e adaptação ao meio. E o 3 está dizendo, olha, não é possível compreender a adaptação desvinculada das informações sobre o ambiente e a descendência. Vamos lá, pessoal. Segundo comando da questão, olha. Segundo os princípios do darwinismo, certas ideias de Darwin, e da teoria sintética da evolução, a teoria sintética é o neodarwinismo que nós iremos estudar mais à frente, certo? Está correto que se afirma em. Vamos ver aqui o que é que está dizendo no primeiro ponto aqui. Observe. Os mais fortes sobrevivem independentemente da situação e do ambiente. Olha, depende da situação, depende do ambiente, e não é sempre os mais fortes quem sobrevivem, de acordo com o darwinismo. Quem sobrevive são os mais aptos, nem sempre está apto exige força, certo? Então o número um aqui está o quê? Incorreto, porque tem número um, eu vou descartar. Não serve a letra A, não serve a letra D e não serve a letra E, certo? Olha o segundo ponto. A seleção natural visa aperfeiçoamento da espécie e sua adaptação ao meio. É isso, pessoal. A seleção natural, ela visa, ela quer aperfeiçoar ser, o organismo ao meio? Não, né? A seleção natural, ela vai atuar sobre a característica que você tem e vai selecionar aquela característica que for vantajosa de forma positiva, mas ela não visa aperfeiçoar o indivíduo para ele ficar apto ao meio. Então isso aqui não está de acordo com o darwinismo, certo? E depois eu vou aqui, ó, está incorreto. O 1 está incorreto, o 2 está incorreto, então o 2 não serve aqui. Encontramos o gabarito, que é a letra o quê? C. Letra C aqui, por exclusão, nós conseguimos chegar, mas vamos discutir, olha. Não é possível compreender a adaptação desvinculada sobre o ambiente, desvinculada de informações sobre o ambiente. Para estar apto, eu devo considerar as condições do ambiente. Então, não é possível compreender se o C está apto à adaptação, não considerando aí as ideias, as condições do ambiente. Também a descendência, olha, de onde esses seres foram originados. Os descendentes, a filogenia, tá certo? A genética desses seres, a variabilidade que existe. E agora lembrando, o Darwin não falava sobre, certo? Ele não falava sobre a genética, mas ele já falava de quê? De uma ancestralidade, de ancestrais, tá certo? Ele já falava da semelhança entre os seres. Remete aqui a essa descendência. Quem veio falar aqui de DNA, de hereditariedade, de mutações foi a teoria sintética, o neodarwinismo. Mas o Darwin já tem essa ideia de adaptação vinculada às informações do meio e a descendência sim, certo? Então apenas o 3 está correto, gabarito letra C. Sem perder tempo, vamos para mais uma questão. Observe como o Enem cobrou, olha. Darwin em viagem, certo? Darwin, em viagem às Ilhas de Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. O Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher as folhas e frutos altos de árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução de seres vivos. Tanto Darwin quanto o Lamarck aqui, eles estão propondo ideias, certo? Referentes à evolução biológica. Isso nem trouxe no texto. Comando da questão. O texto aponta uma ideia comum às teorias da evolução, propostas por Darwin e Lamarck, que refere-se à interação, olha, a interação entre os seres, os organismos e os seus ambientes. Aí, que é denominada de, o Enem perguntou aqui como é chamada essa interação entre o organismo e o ambiente, certo?
As ideias do Darwin e do Lamarck eram diferentes, mas eles já falavam aí dessas adaptações, dessa interação, né, entre organismo e ambiente. E aí eu pergunto, isso é mutação? Nem o Darwin nem o Lamarck falavam de mutações, certo? Mutação é alteração do material genético, eles não falavam disso. Isso é o que? Essa adaptação, essa interação, tá certo? O organismo é chamado, claro, de quê? Adaptação. O organismo deve estar apto para sobreviver e se reproduzir ali no meio. Lembrando das ideias de Lamarck, uso e desuso desses caracteres adquiridos e a seleção natural do Darwin, certo? Mas ambos falavam que os seres deveriam estar se relacionando ali com o meio de forma apta para sobreviverem, né? Então aqui a letra B. Depois o C, seleção natural, não, porque a seleção natural, a seleção, esse processo, tá certo? Que seleciona de forma vantajosa mais aptos, foi proposto aí por Darwin, não por Lamarck, certo? Recombinação gênica, pessoal, fala de genes de DNA, eles não falaram sobre isso, nenhum dos dois, certo? Não entendiam de genética. E variabilidade genética, novamente, falar de genética, o Darwin e Lamarck não discutiam essas ideias aí de genética, certo? Gabarito, letra B. Vamos para mais uma questão, observem. Chega ao Brasil a exposição que abre comemorações dos 200 anos de nascimento do cientista que ou como a vida evolui na Terra. E ele se tornou um herói da racionalidade. O cientista citado na manchete é Charles Darwin, responsável por mudar a visão sobre questões relacionadas à origem e às transformações que ocorrem no mundo vivo. Identifique nas alternativas abaixo aquela que não corresponde, olha, que não corresponde às ideias difundidas por Darwin. Tem uma aqui, A, B, C e D, uma delas não está de acordo com aquilo que foi proposto por Charles Darwin, certo? Vamos lá analisar. A escolha do parceiro reprodutivo, fortes e competitivos, é determinada pela necessidade de garantir a proteção e a sobrevivência dos filhos da prole. É claro que as fêmeas vão selecionar parceiros mais fortes, mais competitivos, tá certo? Para garantir ali a proteção e a sobrevivência dos filhos. E aí aqui está acontecendo o quê? Uma seleção sexual. E o Davi falou disso, sim, está correto. Depois a B. A competição entre as espécies iguais ou diferentes é consequência do número elevado de indivíduos em uma situação em que os recursos são escassos. Pessoal, se os recursos estão poucos e tem muitos indivíduos, sejam eles da mesma espécie ou de espécies diferentes, eles vão o quê? Competir por conta que o recurso está em pequena quantidade, está escasso. E eles competem e tendem a se dar bem sobreviver quem? Os mais aptos. Darwin falou disso? Falou sim, seleção natural, não é isso? Correto. Depois veja C. A seleção natural determina a sobrevivência dos indivíduos mais aptos, mais adaptados, correto? Sim, ao meio. E estes indivíduos possuem mais chance de deixar descendentes. Davi disse que os mais aptos sobrevivem e tendem a deixar mais descendentes, está correto. E aí o D, olha, por exclusão, nós chegamos nele, é o nosso gabarito. Vamos ver aqui o que é que não está de acordo com Davi. Características morfológicas do corpo dos indivíduos resultantes da utilização constante de determinadas partes do corpo. Olha, uma característica do meu corpo é resultante da utilização constante, do uso, lei de uso e desuso, Davi não falou disso, né? Desenvolvem-se e são transmitidas aos descendentes, acentuando-se ao longo das gerações. Pessoal, se você olhar com calma aqui, eu estou falando de uso e desuso e de transmissão de caracteres adquiridos, e essas ideias aqui, essas leis foram propostas pelo Lamarck, não esqueça disso, e não o Darwin. Gabarito aqui está incorreta, não está de acordo com as ideias de Darwin, é a letra E, tá certo? Uso e desuso, caracteres adquiridos, é do Lamarck. E mais uma questão aqui, olha como a FUVEST cobrou, certo? Vamos lá observar como foi cobrado aqui, ó. Uma ideia comum às teorias da evolução proposta por Darwin e por Lamarck é que a adaptação do ser resulta do sucesso reprodutivo diferencial. O que quer dizer isso? Os mais aptos sobrevivem tendem a se reproduzir mais e deixar mais descendentes. Quem falou disso aqui, olha, só foi Darwin e não Lamarck. A questão que é dos dois, certo? Então aqui está o quê? Está incorreta porque essa ideia é somente do Darwin. Uso e desuso de estruturas corporais, de estruturas anatômicas. Quem falou disso foi somente o Lamarck, certo? Então não está aqui de acordo com o Darwin, então não é o gabarito. Da interação entre o organismo e o seu ambiente. Os organismos interagem com o ambiente tanto nas ideias de Darwin, certo? Quanto nas ideias de Lamarck. Lembrando que são ideias diferentes. Mas falam sim dessa interação do organismo com o meio, dessa adaptação necessária. Então, o gabarito aqui, olha,
o nosso gabarito é a letra C. Vamos achar o erro rapidão aqui na letra D. Da manutenção de melhores combinações gênicas. Falou aqui, pessoal, de genes, de DNA, tá certo? Eles não falavam, nenhum dos dois explicaram a evolução com base aqui na genética, no DNA, eles não compreendiam isso. E depois de mutações gênicas induzidas pelo ambiente, eles não falavam de mutações com alterações no DNA. E aí trabalhamos 4 questões de vestibulares referente às ideias do David e do Wallace, certo? Continue acompanhando nosso canal, compartilhe bastante nosso material, deixa o like se foi útil, inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito e até a próxima aula. Nós continuaremos resolvendo questões e muita teoria referente às questões aí sobre a evolução biológica. Fiquem bem, tchau, tchau e até mais.